Bom dia. Uma coisa estranha que eu sempre observei nos portadores de distúrbio psicológico, no meu caso específico da síndrome do pânico, é que a gente torna-se meio solitário, né? A gente fica meio solitário porque a gente vê que as pessoas já não nos ouvem mais, já não nos procuram mais. E sempre quando a gente busca alguém, é para ficar falando de dores, sintomas, sensações, medos, crises. Nosso assunto não é outro além disso. Então, uma curiosidade que eu sempre observei em mim, né, claro que quando eu estava no auge do desequilíbrio, do distúrbio, eu não observava mesmo porque eu não admitia. Fui observar isso depois e no decorrer das conversas, no decorrer dos assuntos, no decorrer dos bate-papos, dos vídeos que eu via, das conversas que eu tive, das leituras que eu fiz, eu percebi o seguinte, que grande parte, assim, eu não lembro, assim, se houve, foi poucas situações, mas assim, eu não lembro de nenhuma pessoa e de ninguém entrar, falar assim, ó, eu vi uma pessoa que se curou, que fala que se equilibrou, e eu ouvi o relato dele, eu li o relato dele, eu conversei com ele, com ela, com essa pessoa, e a partir daí eu fui tentando seguir os mesmos passos dele, percebi que essa pessoa, que acontecia comigo, o mesmo que acontecia com ela, e eu fui fazer as mesmas coisas que ele fez, que ela fez, e estou conseguindo um relativo equilíbrio. Eu nunca vi, ninguém nunca me comentou isso. E olha que eu falo assim com uma certa quantidade de pessoas portadoras de distúrbio psicológico. Em contrapartida, pessoas que falam, que relatam, que, né, ficam vários minutos, quando a coisa aperta mesmo, se deixar até várias horas, falando dos sintomas, das dores, e repetindo, que às vezes a pessoa repete isso num assunto, assim, num período assim, de uma conversa, a pessoa repete as mesmas coisas, os mesmos sintomas, 2, 3, 4, 5 vezes, chega ao ponto de não, você já me falou isso umas 3, 4, 5 vezes atrás, assim, uns minutos atrás já repetiu isso. É como se fosse uma autoafirmação, não para o, não quer afirmar para o outro, é para si mesmo, ele quer se autoafirmar, ele quer acreditar naquilo, né? Eu, em particular, eu, assim, tenho 11 anos, agora em junho, vai fazer 11 anos da minha primeira crise. Começou as coisas em mim. De lá pra cá, né, eu venho estudando, venho olhando, venho conversando, venho ouvindo, venho assistindo. E ninguém nunca, já mostrei, né, como é que eu, nos vídeos, nos textos, o que eu tenho feito para tentar me equilibrar e falando que eu tenha tido algum equilíbrio relativo. Mas nesse período todo, desde o começo, ninguém nunca entrou em contato comigo e também volto a dizer, não quero ser, talvez é porque minha experiência não tenha validade para ninguém, não devo servir de exemplo para ninguém. Também não é por isso que eu faço os vídeos e que eu escrevo no blog. Passo a minha vivência, se esse vídeo parando para alguém, muito que bom. Mas o que eu quero afirmar com isso é que ninguém me procurou ou entrou em contato comigo e falou, ô Cláudio, você está falando que equilibrou? Como é que foi? Como é que é isso? O que é que você conseguiu? O que é que você fez? Como é que foi? Me explica aí como é que é esse negócio. Aí, mas você está mentindo, a coisa não acontece. Não,
Ninguém nunca falou nada, nunca contestou, nunca me questionou, nunca perguntou, né? Assim, o que dá a entender, e eu volto a dizer, não estou falando de mim não, mas as pessoas com quem eu converso, eu nunca vi falar. Falar, ó, Cláudio, eu conversei com fulano ali, ó, e ele falou que é assim, 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 assim. Que ele fez isso, 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 e eu vou fazer para mim. Então, já dá para entender isso? O que eu quero dizer? Que para falar, o que eu quero deixar explicado aqui, né, como uma confirmação, uma detecção que eu fiz, é que a gente tem dois caminhos. Todos nós temos dois caminhos. O, o da doença, né, que a gente passa todo dia, do desequilíbrio, da dor, do medo, das sensações, das crises. Esse é o caminho que desde que a gente levanta, a gente pode optar por ele. Mas tem o outro também da tentativa do equilíbrio, que a gente pode ouvir outras pessoas, ler vídeos, ler textos, assistir inúmeras coisas. Então, o que acontece? A maioria de nós, pelo menos o que eu tenho visto, é que estamos optando pelo caminho da doença, do desequilíbrio. Todo dia a gente escolhe aquilo, viver aquilo. Poxa vida, a gente que tem a vontade, a gente que tem um domínio sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas palavras, sobre os nossos modos de agir, de pensar, de falar. Então, se eu vejo que eu estou direcionando para cá, eu falo, não, hoje eu vou para cá. Eu vou ler sobre saúde, eu vou falar com quem só conversa sobre saúde, eu vou assistir coisas só que falam de saúde, vou tentar controlar meus pensamentos que falam só de equilíbrio. Hoje vai ser assim. A hora que essa parte quiser invadir, eu falo, não, é daqui que eu vou. Mas a gente parece que interrompe, tolhe essa parte aqui e só quer ir nessa daqui. Né? Olha, gente, isso já virou rotina com as pessoas que eu converso. Ontem mesmo eu ouvi uma pessoa dizendo assim para mim, ó, falou assim: eu sinto mal todos os dias, eu passo mal todos os dias, já levanto assim, assim, assim. Agora, na parte da tarde, eu estou até bem, mas já estou até com medo, porque as pessoas falam que isso, quando a gente está sentindo alguma coisa e melhora, é a melhora da morte. Olha bem, gente. Olha aqui, né? Olha em que situação nós chegamos. Olha em que situação nós chegamos. A pessoa está tendo um equilíbrio depois de muito tempo de desequilíbrio. Aí chega no final, ela fala que melhorou, mas ela está com medo porque alguém falou, alguém disse que quando a pessoa está sentindo muita coisa e melhora um pouco, é porque é sinal da morte, é a melhora da morte. Não poderia pensar de outra, graças a Deus, estou melhorando, e eu vou ver o que eu fiz, o que eu agi hoje, como que eu fiz hoje para continuar. Então, entenderam? O que eu quero deixar claro aqui é que a cura, o equilíbrio está em nós. Desde que amanhece, a gente tem dois caminhos a seguir: o do equilíbrio e o do desequilíbrio. O do pensamento positivo e do pensamento negativo. Das palavras positivas e das palavras negativas. Das atitudes positivas e das atitudes negativas. Aí cabe a cada um escolher o caminho. Cabe a cada um buscar o que deve fazer. A gente que direciona, né? Tem um ditado que fala assim, né? Que a ansiedade é como se fosse um cavalo indomado. Se você deixar, ela vai tomar o caminho que ela quiser, passando por cima de tudo,
derrubando tudo e fazendo estragos incríveis. Mas quem tem a doma, quem tem as rédeas desse cavalo, somos nós. A gente é que tem de dar direção a ela. Porque se a gente deixar a ela o sabor da vontade, ao sabor dos nossos medos, ela vai tomar direções que a gente não sabe. Que a gente não sabe aonde vai. Então, temos que tomar as rédeas e direcionar essa coisa para lugares bons, para situações boas. Então, eu quero deixar claro que a cura, o equilíbrio, está na mão de cada um. Né? Está na mão de cada um. E eu me proponho, quer dizer, na verdade, quando eu criei o canal, criei o blog, a minha proposta era de ajudar. Muito embora eu reconheça que ninguém me perguntou até hoje como eu fiz, como eu faço, o que é. Mas embora não me perguntassem, eu nos meus vídeos, nos meus textos, eu relato. Né? Mas aí eu gostaria que cada um se autoanalisasse. Por que eu não faço isso? Por quê? Por que eu não busco? Se eu não tenho vontade, ou não acredito no que alguém fala, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Se eu não acredito no que o Cláudio fala, que o que ele fala é babosice, é viagem, mas ela pode buscar outra coisa, outra fonte de ajuda. Uma outra pessoa que às vezes ela confie, uma outra pessoa a quem ela às vezes a proposta da pessoa é mais factível para ela, mais executável para ela acredita mais, ou um texto, ou um livro, ou sei lá o que. Né? O que não pode é a gente deixar esse cavalo indomado da ansiedade tomar a direção que ele quiser. Nós estamos na direção, a gente tem as rédeas, então precisa que a gente dê uma direção boa do equilíbrio para esse cavalo em disparada, porque se a gente deixar ele disparado como está, a gente não sabe aonde que ele vai nos levar. E a gente está junto. O cavalo da ansiedade leva a gente com ele. Ele disparada, sem a gente saber onde que a gente vai. Então precisa que a gente tome as rédeas, porque ainda é tempo, tá bom? Jesus nos proteja, nos ampare. Fiquem com Deus.